Aos irmãos nesta noite, abrir as vossas Bíblias, Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler os versos 13, 16 e o 17. Tiago, capítulo número 5, verso 13, 16 e 17. Todos acharam, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Meus irmãos, quando nós vamos meditar em Tiago, capítulo número 5, do verso número 13 em diante, nós vamos ver aqui o apóstolo Tiago tratando acerca da oração. E nós vamos observar que o apóstolo Tiago, ele apresenta 2 perspectivas da oração. Ele apresenta a oração na perspectiva coletiva, quando no verso de número 16, ele orienta os crentes a confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, esta é a primeira perspectiva da oração. É a oração no seu âmbito coletivo. Mas o apóstolo Tiago também vai tratar da oração no seu aspecto individual. Ele continua dizendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós, como igreja, nós temos a condição de orar coletivamente e a condição de orar individualmente. A gente poderia, nesta noite, citar exemplos bíblicos que mostram a igreja orando coletivamente. Um desses exemplos era quando Pedro estava preso, encerrado e prestes a ser sentenciado à morte. E diz a Bíblia que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então, você observa que a igreja estava se utilizando do caráter coletivo da oração. É por isso que é necessário, é primordial que a igreja se reúna. É por isso que nós temos que estarmos juntos, orando uns pelos outros. Mas a Bíblia também mostra a perspectiva da oração no seu caráter individual. E nós, como crentes, nós temos que entender que nós também temos que orar de forma individual. Nós devemos ter um altar nosso, um altar que nós preparamos para estar diante de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando nós observamos o tema da oração na Bíblia, eu queria, nesta noite, em um tempo breve, falar sobre 2 tipos de pessoas que Deus escuta. A primeira pessoa, irmão, que nós podemos trazer aqui nesta noite, que é um modelo, é um exemplo de alguém que Deus escuta, é o justo. Repita comigo assim: Deus ouve o justo. Então, o apóstolo Tiago, quando diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus escuta é o justo. E quando nós falamos de justiça aqui, nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de infabilidade, nós estamos falando de justiça diante de Deus, nós estamos falando de uma vida de temor diante de Deus, estamos falando de alguém que tem um compromisso de estar diante do Senhor. A prova é tanto que Elias, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando ele orou e pediu para que Deus cerrasse os céus, a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Por quê, irmão Daniel? Porque Elias era um homem justo, Elias era um homem que tinha um compromisso com Deus, Elias vivia uma vida de temor para com Deus. Não foi Deus que disse a Elias: Elias, ora para eu cerrar o céu. Não, foi Elias que se posicionou e disse que segundo a minha palavra não haverá orvalho sobre a terra. Agora imagine, irmão, uma sociedade agrícola que dependia da chuva, que precisava regar o plantio, por causa de uma oração de um homem justo, um homem santo, um homem separado para Deus. Deus cerra os céus e não deixa a chuva descer. Agora eu quero dizer para você também nessa noite, quando Deus resolveu abrir os céus novamente, Deus falou com Elias, e Elias orou novamente, e Deus abriu os céus para que a chuva pudesse cair sobre a terra. Eu quero dizer a você nesta noite, se você é alguém justo diante de Deus, se você tem uma vida de temor diante de Deus, Deus tem prazer de ouvir a sua voz, Deus tem prazer de atentar para as suas palavras, e quando você ora, você tem condição de fazer os céus fechar, mas também você tem condição de fazer os céus se abrir. Aquilo que estava em crise, deixa de ficar em crise. Aquilo que não estava produzindo, começa a produzir. Aquilo que não germinava, começa a germinar. Porque Deus, Ele atenta para a oração do justo. É por isso que a Bíblia diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Mesmo você com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas se você se coloca a viver uma vida de justiça diante de Deus, Ele inclina os ouvidos dele para lhe ouvir. Agora, o segundo tipo de pessoa que Deus escuta, ou que Deus ouve, para a gente encerrar: Deus escuta
aquele que se humilha. Se tem uma coisa que Deus, irmão, faz, é ouvir o clamor do humilhado, do que se humilha. E quando nós vamos abrir a Bíblia, a gente vai ver exemplo de pessoas que se humilharam e foram atendidas por Deus. Você vai ver a mulher Cirofenícia, que quando a sua filha estava endemoniada, estava em uma condição, em um estado crítico, ela foi em busca de um socorro, ela foi em busca de um auxílio. E quando ela chegou lá, ela foi impedida, ela foi barrada. Alguém disse para ela calar-se, alguém disse para ela se conter. E quando ela conseguiu clamar para o mestre e dizer ao mestre a sua condição, ela recebeu uma palavra dizendo: olha, não é bom eu pegar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela persiste, ela insiste, ela se humilha. Ela diz: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E o próprio Jesus se impressionou com a fé daquela mulher e atendeu o seu pedido. Quando Davi, ele estava num estado de confissão, ele disse: Deus, se tu quisesse sacrifício ou holocausto, eu te daria. Davi, como rei, ele poderia entregar para Deus muitos bois, muitas vacas, um sacrifício grande, impressionante diante dos homens. Mas Deus não iria se agradar daquele sacrifício. Por quê? Porque o que Deus queria de Davi era humilhação, era que ele se prostrasse diante de Deus e reconhecesse que não ia adiantar ter coroa, não ia adiantar ter posse, não ia adiantar ter condição financeira se ele não se humilhasse. Aí ele disse: Senhor, eu sei que se eu pudesse te dar sacrifício, tu não ia aceitar, mas eu sei que um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, se você tiver humilhação, se você reconhecer a sua pequenez, se você se despir da sua grandeza, se você esquecer da coroa, das vestes reais e se humilhar diante de Deus, Deus vai mandar a resposta para você nesta noite. Deus escuta, irmão, aquele que se humilha. E eu vou dar um exemplo para mostrar que Deus, ele atenta para a humilhação verdadeira. Tem um rei da Bíblia, que a Bíblia diz que ele fazia as coisas para provocar a ira de Deus. O rei chamado de Manassés, um dos reis mais ímpios que existiram no povo de Deus. E diz a Bíblia que quando Deus aplicou o juízo sobre Manassés e o levou cativo para uma terra estranha, diz a Bíblia que Manassés, ele faz uma oração de humilhação e começa a se humilhar diante de Deus e reconhece que só Deus é Deus. Aí a Bíblia diz: e esta é a oração de Manassés ao seu Deus. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu as súplicas de Manassés e restituiu o seu reino e trouxe ele de volta para a terra de Jerusalém. Aí eu fiquei pensando e meditando comigo, mas um homem que provocava a ira de Deus, um homem que fazia as coisas para fazer com que Deus ficasse irado, mas quando Deus aplicou a sentença nele, ele se humilhou e Deus não rejeitou a sua oração. Deus atendeu, Deus ouviu, Deus foi lá e respondeu a oração de Manassés. E o que eu quero dizer com isso, irmão Daniel? O que é que o senhor quer dizer com isso, irmão Daniel? Eu quero dizer, irmão, que uma pessoa, ela, mesmo não sendo justa, ela pode se humilhar e Deus atender a oração dela. Agora deixa eu encerrar para você com essa palavra. Quem dirá alguém que é justo e se humilha? Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Se um ímpio se humilhou, Deus atendeu ele. Imagine você que é justo e estar aqui nesta noite se humilhando diante de Deus. Imagine o que é que Deus não vai fazer ao seu favor nessa noite. Se Manassés, que era ímpio, se humilhou, Deus atendeu a Manassés. Imagina você que é justo e estar aqui se humilhando nessa noite. Deus tem portas para abrir para você. Deus tem restauração para a tua vida. Deus tem restauração para a tua casa. Deus tem restauração para a tua família. Você é justo e está se humilhando e Deus está dizendo para você: eu vou responder a sua oração, porque quando eu olho para você eu vejo justiça, eu olho alguém que tem compromisso comigo, alguém que me teme, e mesmo assim você está nos meus pés, quebrando o vaso, derramando perfume, se humilhando nos pés dele, enxugando os pés de Jesus com os teus cabelos, e Jesus dizendo: eu vou te responder nesta noite.